se eu pegar um garfo ali na cozinha, ali, tu entorta ele? Com certeza. Ô, produção, pera aí. Vamos, para tudo agora. Busca um garfo lá que eu quero ver isso ao vivo. Sem problema. Se for todo de metal, melhor, tá? Te liga, gauchada, tranquilinho? Eu sou o Léo, o gauchão de apartamento, e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial aqui batendo um papo comigo no estúdio, vocês aí de casa acompanhando, comentando, compartilhando com os amigos essa baita conversa. E hoje eu tenho a honra de receber o cara que era o mágico do Fantástico, assim, ó, um cara nacionalmente, internacionalmente conhecido, Cronos, mágico, o ilusionista. Pronto. Ah, velho, mas tu é mágico de verdade, tio. Te falei. Pô, tu parece do nada, assim, é só falar teu nome que tu surge. Só me invocar. Te invocar. Cronos, muito obrigado por estar com a gente aqui no Tamo Junto Podcast. É uma grande honra te receber aqui, um cara que eu admiro bastante, né? Somos amigos, né? Então, tava tempo querendo te trazer aqui para a gente bater um papo, conversar, falar sobre a tua carreira, falar sobre mágica, né? Sobre vários assuntos aí. Muito obrigado, meu. Imagina, cara, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo. A gente já se conhece há muito tempo, já compartilha aí algumas ideias, então vamos trazer um pouco disso aí para o pessoal ver, né? Isso aí. Cronos, me diz uma coisa, tu ficou, como eu falei aqui na entrada, aqui, nacionalmente conhecido através do Fantástico, né? Tu fazia eventos aqui e foi pro Fantástico desmistificar mágicas, né? Na verdade, assim, eu comecei aparecendo Fantástico, depois eu fui pro Faustão, que me popularizou bastante lá no comecinho dos anos 2000. E aí depois eu fiquei mais tempo no Fantástico, né? Então, inclusive, a última vez que eu apareci no Fantástico foi agora, em dezembro. Dezembro foi a despedida do Tadeu. O último, porque a gente fez muita coisa junto, né? A gente fez muitas séries juntos, eu e o Tadeu. Nós fizemos Fantasmagoria, que falava de assombrações fantásticas, percepções fantásticas, que era mais voltada para neurociência. A gente fez bastante coisa junto. Daí na despedida do Tadeu eles botaram um pedacinho do Fantasmagoria lá e reeditaram assim, algumas coisas. Então tem um vínculo maior, vamos dizer assim, com o Fantástico. Fiquei conhecido assim como o mágico do Fantástico. Mas na verdade, cara, começou muito cedo isso lá, em 2002, e na verdade eu não estava assim perseguindo aparecer na TV, né? Sim. A história do Fantástico, ela é uma história legal, assim, porque eles começaram uma série chamada Desafio Paranormal. E nessa série, Desafio Paranormal, tinha várias pessoas, vários caras que faziam coisas incríveis, né? E quem conseguisse provar que era um paranormal de verdade ganhava $1 milhão. Foi nessa história que eu fui parar no Fantástico, porque eu conhecia o cara que estava oferecendo esse $1 milhão. Bah. Que era o James Randi, um mágico americano. Na verdade, eu acompanhava a Fundação Educacional James Randi, que existe até hoje, né? O Randi morreu, não faz muito tempo, morreu ano passado, retrasado. E ele, enfim, tinha essa fundação educacional que visava assim, esclarecer as pessoas contra a fraude, contra as enganações e tal. E eu me correspondia com ele, daqui a pouco apareceu lá no Fantástico, ele falando, falei, que legal. Aí eu mandei um e-mail para ele. Falei, olha só, eu te assisti no Fantástico e tal, não sei o quê. E estão popularizando teu prêmio e tal. Eu disse, só que eu achei assim, achei que os caras estão promovendo, assim, vários caras fake a full, assim, né? E aí ele, não, a gente, realmente tá acontecendo, cedi os direitos de imagem de um programa nosso lá, que era um programa que a gente gravou na Rússia e mais umas outras coisas, e aceitei fazer esse negócio. Daí ele, não, mas foi bom tu me falar isso e tal, e tá, beleza. Morreu aí o assunto, né? E daí ele foi atrás, se informou, acho que pediu algumas gravações e falou, realmente, acho que não gostei do jeito que eles estão falando, obrigado por ter me dito isso. E falou, mas quem sabe tu não escreve pros caras mesmo, eu vou te dar o e-mail da pessoa que é o meu contato. Aí ele me deu aquele e-mail. Aí eu escrevi uma carta
pro Fantástico. E eu sou formado em Direito, né? Eu sou advogado, mas não exerço. Tenho um AB, tudo, mas é só para ficar na carteira e pagar anuidade. Não é para pegar desconto na farmácia. É isso que eu uso o AB. Mas naquela... Eu estava, na época, com 21 anos de idade, então, né? Estudando Direito. Vou escrever uma carta agora. Sensacional, né? Rebuscada, fantástico. Mas chamando os caras de tudo, menos de bonito. Sério? Sim, Xingando. No nosso bom gauchês aqui, chinelhando os caras. Dando nos dedos deles. E aí os caras, vem cá, mas quem é esse louco, né, tchê? Quem é esse louco? Como é que ele tem o nosso e-mail? Como é que, sabe, tipo... Eu disse, não, eu expliquei tudo, sou fulano de tal, estou fazendo isso aí, tá bom, se é realmente tão tudo fake que nem tá falando... Grava aí um vídeo e manda para nós. Só que vamos lembrar que não é 2022 que a gente tem essa facilidade. De gravar coisas, né? 2002, 20 anos atrás. Então eu peguei uma filmadora emprestada, botei numa escada na sala do apartamento onde eu morava e filmei lá umas coisas para mostrar para eles, dizendo, olha... É assim que vocês estão fazendo, né? É isso, assim que se faz e tal, né? As fraudes são cometidas dessa forma e tal. E aí, peguei aquela fitinha, que é uma fitinha pequenininha, aquelas de filmadora, né? Sim, sim. E disse, eu não vou passar para outra fita, vou mandar essa fita mesmo aqui, que é para... Porque, na verdade, eu estava era indignado, querendo que eles vissem que eles estavam sendo enganados pelos picaretas, entendeu? Eu não tava muito por eu quero aparecer no Fantástico, eu tava meio revoltado. Sim, que tu tava vendo que o pessoal do Fantástico estava sendo enganado por esse pessoal que dizia que era... E como eu disse lá, que eles estavam fazendo desserviço à população brasileira, que aquilo, né, era promover desinformação, e aí os caras enlouqueceram quando viram a fita. Disse, mas os caras têm que vir fazer esse troço aqui. Me ligaram. E eu disse, não, porque nós vamos te mandar passagem, tu vem pro Rio, tu vai gravar o Fantástico. Disse, vem cá, vocês estão loucos? Eu trabalho, eu tenho a minha faculdade. Não funciona, não vou. E foi isso, a primeira resposta foi essa, eu não vou. Aí, tá, mas que horas você chega da faculdade? Eu falei, eu chego entre 10h30 da noite, 11 horas mais ou menos, né? E, tá, mas tu receberia alguém do programa aí? Eu disse, recebo, tudo bem. Não, então, acho que era começo de semana, assim, na quinta-feira vai estar um cara aí conversar contigo. O nome dele é Luiz Petri. Era o editor executivo do Fantástico, um dos chefões lá. Bah. Eu não sabia nem quem era. Quem era? Tudo certo. Quando eu cheguei da faculdade e tal, tô entrando no portão, tinha um cara ali escorado no portão, um prédio, Lanima e Silva, que eu morava. Ele disse, tu é o Thiago, né? Me reconheceu pela filmagem. Eu disse, sim. Ele disse, não, eu sou o Petri, editor executivo do Fantástico. Eu vim conversar contigo. Eu falei, eu não achei que eles iam mandar alguém. Aí, cara, a gente entrou, pediu uma pizza e a gente ficou conversando até às 7 horas da manhã. Barbaridade. Até o horário que eu fui trabalhar. Sim. E dali foi que começou toda essa fusarca. Foi dessa noite, e dessa história toda, e dessa noite ali, trocando ideia. E aí ali eu já dei umas ideias de séries também, de coisas. E aí o Petri gostou, e aí o Petri me levou para dentro do Fantástico. E aí o resto é história, né? Virou essa parceria. E nessa série eles fizeram, né? Essa série sobre esse prêmio ali, sobre desmistificar esses falsos paranormais. E tu mostrava... Isso. Eu mostrei como é que eles estavam fazendo as coisas. Nem sempre eu revelei o segredo do truque de mágica. Às vezes eu só disse assim, algumas coisas que eram relacionadas com ilusionismo mesmo, eu só mostrei e falei, é um truque, eu vou fazer igual. Pum. Né? Sim. E algumas outras coisas que eram muito toscas, assim, aí tu falava. Aí eu revelava, claro, porque é uma tosquice, não tem problema, não vai fazer mal para nenhum mágico, entendeu? E que tipo de truques ou coisas eles colocavam? Aquela coisa de entortar talher, por exemplo? A flexão de metais, ela é uma técnica, ela não é um truque, né? Ela é uma técnica, só que ela não tem nada de paranormal nisso. É uma das coisas que eu não revelei. Só mostro, faço igual a eles, mas é uma técnica. Tá, mas se eu pegar um garfo ali na cozinha, ali, tu entorta ele? Com certeza. Ô, produção, pera aí. Vamos para tudo agora. Busca um garfo lá que eu quero ver isso ao vivo. Sem problema. Se for todo de metal, melhor, tá?
Ele é de metal. Aqueles bem antigos da avó ainda, que a avó me doou aqui pro estúdio. Aqueles bem difícil de entortar. Esse que é o bom. Eu quero ver, mas tem um jeito de fazer, então. É uma técnica, né? É uma técnica. Aí tu mostrava... Olha aí, ó, apareceu. Esse aqui dá? Dá, sim, sem problema nenhum. Vamos lá, fica sem contigo. Olha aí que momento, eu vou ver ao vivo. Vai. É bem fácil. Eu vou jogar ele assim, pra frente. Já entortou. Vai entortar mais. Caramba, velho. E aí, que doideira, meu Deus do céu. Empurrar aqui, empurra. Deixa eu ver. Empurra com os teus dedos aqui. Empurra. Mas não tem como... É difícil. É difícil. Não é uma coisa muito simples, né? Mas... depois tu tem que me ensinar a fazer isso aí. Pra desentortar depois o talher, né? Porque eu vou ter que usar... né? Tem que devolver pra gaveta esse aqui. Não, e o negócio... Eu fiquei curioso, cara. Porque realmente isso aqui é um negócio duro. Não é fácil de tu... Não é uma coisa simples assim. Olha aqui, ó. Fica bem tortinho mesmo. É. Eu vou apanhar da avó depois. Naquela câmera ali, ó. A gente consegue deixar ele um pouquinho mais torto, ó. E de maneira mais pra visual. baixo. Mas... Aí... Se a gente consegue deixar mais torto, ó. E mais visual ainda, ó. Vai ver ele entortar de... Ó, tá entortando. Tá entortando, é. Tá entortando. Aí... Caramba! Como eu quero aprender! Até a produção... Caramba, tu viu o negócio? Ele vai entortando sozinho. Por si. Por si só. Mas isso aqui é mentalismo. É mentalismo. E é o garfo da tua cozinha, lembre-se. É o garfo da minha cozinha, não foi preparado. Gauchada, juro pra vocês que não preparamos isso aqui. Pegamos na corrida aqui e ele entortou o garfo do nada. E eu vi o garfo aqui na frente, ele indo sozinho. Sim, tá gravado ali. Tá gravado. Dá pra botar play ali, bota no slow. Mas é só eu ficar mentalizando aqui pra ele entortar. Não é só isso. Ah, tá. Então tem que... Sempre tem um segredinho. Tem um segredinho. Tem um segredinho. E esse era uma das Isso era uma das coisas que eles mostravam lá, né? Então, mas tinha outras coisas, né? Tinha desde gente que produzia luzes, produzia líquidos, então, tipo... Porque qualquer coisa que seja um pouco fora do comum já dá para passar por ser uma coisa extraordinária, né? Com a apresentação correta, né? Então a gente que conhece... Cria um clima. A gente conhece o palco, a arte, a gente sabe como é que fazem. Esses caras, na verdade, também têm uma certa arte envolvida, né? Eles criam uma coisa, né? Sim. Porque, sinceramente, se tu tem um poder assim tão grande assim, né? E é extraordinário, né? Então... tem muita coisa muito mais útil do que entortar um talher para fazer, entendeu? Então, o cara me cura aqui do negócio, eu tô com um problema aqui, podia fazer, né? Mas então, o cara vai ficar entortando talher. A relação que esses caras faziam era essa mesmo, né? Tipo assim, olha, veja como eu tenho capacidade de criar esse fenômeno paranormal para ti aqui, e aí vender um serviço às vezes de cura. Curandeirismo. Né? Isso. Alguns deles foram indiciados por curandeirismo e tal. Que loucura, tia. Não, mas eu fiquei espantado. Curandeirismo, prática legal da medicina, estelionato. Mas isso aqui eu sempre fiquei curioso como é que o cara fazia. E tinha uns que eles quebravam ainda, né? Sim. Tem como fazer isso. Vamos devagar, vamos fazer. Até o final do programa tu vai quebrar ele no meio. Aí tu vai inutilizar o talher. Mas aí eu queria ver, porque, imagina, isso aqui é um... né? O pessoal até de casa ficou curioso aí pra ver. Depois tu só com o dedinho pra quebrar ele. Viu? E... essas práticas, assim, elas... porque tu é um cara especialista em mentalismo, né? Sim. O que é o mentalismo? Na verdade, assim, ó... eu não me considero um especialista, né, em mentalismo, mas é que eu gosto muito de mentalismo, mas eu também gosto muito de ilusionismo. Então, o mentalismo, ele faz parte da minha carreira, eu gosto muito, mas eu faço outras áreas da mágica também, não só ele. O mentalismo, na verdade, ele é uma arte aliada da mágica, um segmento da mágica, né, embaixo do guarda-chuva, vamos dizer assim, da mágica.
que ele cria uma ilusão de que a pessoa, o performer, o artista, tem um grande poder mental. Né? Algo assim que parece sobrenatural. E ele tem uma diferença muito grande na parte técnica, na minha opinião, para o ilusionismo e para as outras áreas da mágica, mas principalmente para o ilusionismo. Quando eu falo em ilusionismo, quase sempre, 99,99999, né, porque toda regra tem uma exceção, mas quase sempre, o que tu está vendo não é o que está acontecendo. Por isso que é o ilusionismo. Isso. Está acontecendo uma ilusão. Isso. Está acontecendo uma coisa, tu está vendo outra. O que tu está vendo é uma ilusão. Essa parte aí, tranquilo, beleza. No mentalismo, nem sempre. No mentalismo, às vezes, o que tu está vendo está acontecendo. Sim. Né? Aquilo ali não tem um truque por trás. Aquilo é uma técnica. Não é um truque, não é uma coisa que... um aparelho que não sei o quê, né? É uma técnica que funciona, só que essa técnica ela é tão fantástica, ela é tão extraordinária que ela parece uma coisa impossível e sobrenatural. Mas, na verdade, ela é uma técnica. O mentalismo, ele tem alguma coisa assim próxima de PNL? Sim, PNL acho que faz parte, vamos dizer assim... E PNL, hipnose, linguagem corporal, né? Tudo isso a gente usa, né? Às vezes se mistura isso com técnicas de mágica para criar uma ilusão de que isso é mais ainda do que é. Mas sem dúvida se usa muito, muito. Eu, por exemplo, eu tenho 2 espetáculos, né? Eu tenho o Ilusionista, que estava em cartaz agora há pouco. No Porto Verão Alegre? No Porto Verão Alegre, isso, no Teatro CIE. Foi muito legal. Tivemos um bom público, assim, um teatro cheio, nesse cenário, assim, né, de pandemia. É sensacional. Teatro cheio 2 dias, graças a Deus. E eu tenho o Paranormal, que ele é um show só de mentalismo. Ele é mais intimista e tal, aí ele tem números só disso. Eu já assisti os 2 já. E o Paranormal usa muito isso, né? Então, usa muito a plateia, né? Isso. É totalmente interativo, né? Uma coisa que eu vejo, assim, é que eu acho que o mentalista, ele sabe os padrões da mente, eu acho, né? Com certeza. Então, tu sabe o que a pessoa está pensando. Não que tu leia a mente dela. Tu pode... mas tu tem tantas ferramentas que tu consegue deduzir. Pelo olhar, pela... Isso, essa equação aí. Posição do corpo. Isso, essa equação. Tu já sabe que tem alguns padrões, tu sabe que algumas para que lado vai cada pessoa. E aliado a tudo isso, né, somando tudo isso, tu consegue chegar numa coisa que ela é muito certeira sobre o que a pessoa está pensando. Entendeu? E essas técnicas, assim, nas mãos de uma pessoa que não tem boas intenções, ela consegue fazer coisas erradas, vamos dizer assim? Sem dúvida. Porque ela pode induzir pessoas a ter comportamentos, opiniões... Sim, persuadir alguém a fazer algo que não quer, esse tipo de coisa. Acho que não... Porque são técnicas poderosas, eu posso usar ela para iludir alguém de uma maneira... com fins de entretenimento, que é o que eu faço, que é o meu trabalho, assim, ou eu posso usar ela para iludir alguém, para causar algum tipo de prejuízo, né? Aí vai da intenção do operador da técnica, né? Mas sem dúvida, quem conhece as técnicas pode seguir os 2 caminhos, vai estar na moral do operador, né? Sim. Foi o que eu vi ali na questão do Fantástico, que tu estava lá irritado e tal, porque tu estava vendo que aqueles caras estavam fazendo isso, estavam usando mal até pro mal, né? Usando de uma forma assim que não era... de uma fé, né? De uma fé, tirar dinheiro das pessoas, para fazer falsas promessas, né? Não tem problema nenhum com a pessoa que faz aquilo ali, mas por entretenimento. Eu acho sensacional, mesmo que a pessoa ela não diga assim, isso é um truque, não é obrigado a dizer isso é uma ilusão e tal. Ele pode criar um personagem, ele pode criar toda uma cena, mas não lesar ninguém, né? Eu acho que isso aí tá tudo certo. Sim.
E além dessa parte de desmistificar esses paranormais e tal, esses curandeiros, enfim, teve uma questão mais de espíritos, coisas assim que tu também fez, né? Eu fiz o Fantasmagoria. Isso. Que foi uma série que a gente fez pro Fantástico em 2013, eu acho que foi. E ela mostrava, então, os locais assombrados do Brasil. Nós mostramos 4 lugares, que foram os 4 lugares que a gente pesquisou e achou que eram os que tinham mais lendas e mais histórias de assombração em todo o Brasil. E aí ali a gente foi mostrar a origem dessas assombrações, né? Porque isso tem o imaginário popular ali, né? Mas isso não é do nada, né? Sabe aquela história de onde a fumaça há fogo? Sempre tem um fundo de verdade. Então, algumas coisas assim a gente mostrou que tem explicação científica, né? Mas que sim, que realmente são muito impressionantes. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi e que realmente muitos anos atrás devia ser mais impressionante ainda, porque as pessoas tinham menos conhecimento e menos acesso à informação. É um fenômeno chamado fogo-fato. Fogo-fato? Fogo-fato. A gente viu isso em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Não vou me lembrar o nome da cidade agora. Nós fomos mostrar uma mina de ouro assombrada, que tinha a lenda de ser assombrada. Então a gente, cara, percorremos a mina e tal, não sei o que. E aí tinha essa história de que ali perto aconteciam essas aparições, né, com vários nomes e tal, que era um brilho que aparecia às vezes sobre o rio, às vezes sobre a terra e tal. E às vezes saía da terra e descia o rio. E era como se fosse uma bola de fogo. E aí, isso na verdade é uma bola de fogo que aparece realmente do nada e que sim, ela pode perseguir pessoas se estiver ali. Sério, cara? Sim, isso existe. Existe? Isso existe. Meu Deus. Aquela música do Bola de Fogo. Deve sou eu, Bola de Fogo. Isso aí, né? Tá aí, mas o que é esse fenômeno? Eu vou explicar para ti. Então, ali perto da mina tinha um cemitério, que é um cemitério dos ingleses lá, enfim, onde eram enterrados, porque Minas tem a colonização britânica, bastante gente, bastante ingleses lá, por isso que tem o "why", né, no dialeto. Why so. Why so é do porquê senhor, né, why sir, né, que foi adaptado aquilo ali. Eu não sabia disso, não tinha me ligado. Why so, why sir. Why sir. Então, e aí, enfim, daí os mineiros ali trabalhando aquilo ali, aí fizeram um cemitério muito próximo ali e naquela época também, né, as coisas eram um pouquinho diferentes, os materiais que eram usados um pouquinho diferentes, então e como era um terreno, bom, é uma mina, né, então um terreno bastante rochoso, né, não se conseguia cavar covas muito profundas. Sim. Né? Então, se cavava lá a cova, largava o caixão, enterra, faz o cerimonial e não se coloca uma lápide mais ou menos na ponta do caixão e não se fazia aquela sepultura de concreto que se faz hoje e tal. É aquilo ali. Era no chão. Era no chão. Então, o que acontece? O corpo humano, em decomposição e tal, vai começar a liberar alguns gases. Né? E um desses gases, se não me engano, é o metano, que ele é combustível. Né? Então ele vai se liberando dos corpos, ou seja, de qualquer material orgânico em decomposição que tiver debaixo de uma certa quantidade de terra, ele vai se acumulando ali. Em algum momento ele vai, porque ele é mais leve que o ar, ele vai subir a superfície devagar. E ele pode se acumular sobre uma lápide. Qualquer faísca vai criar aquela combustão. Sim. E ele vai queimar por um tempo. E se eu tiver ali e eu for, por exemplo, se eu tiver ali e eu for o causador da faísca, se por um acaso eu virar de costas e tentar correr dele, o deslocamento de ar que eu vou fazer vai prender o metano atrás do meu corpo, entende? Por isso que persegue, então. Por isso que persegue.
E a mesma coisa porque que desce o rio, o tal do brilho, também é uma explicação mais ou menos por aí. Por causa das correntes de ar, né? Então pega o rio e aí vai descendo junto com a correnteza, como se fosse o fogo. Não tem nada de fantasma, boiando. né? Não tem nada de tudo fantasma. Química. Química, física. Tu vê, né? Mas e agora eu te perguntar, tu acredita em espíritos? Cara, eu acredito, eu respeito assim a fé de todo mundo, né? Eu acho que cada um tem a sua fé, né? E eu sou muito aberto na questão assim da religião, né? Eu conheço eu gosto, né? Eu conheço tudo, né? Mas eu gosto muito de ocultismo, estudo muito várias culturas de vida após a morte, espíritos ou não, reencarnação ou não, né? Acabou, vai para o céu, acabou, volta de novo, como é que funciona, vai para o inferno. Então, assim, eu gosto muito e eu não gosto de pensar, eu acho que é muito triste pensar assim que não tem nada além do que aquilo que a gente consegue ver materialmente, né? Então, apesar de não ter nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma prova científica, né, de que esses fantasmas, esses espíritos existem, eu prefiro acreditar que sim, que tem muito mais aí no mundo do que a gente pode perceber só com nossos olhos. Com os nossos olhos. Porque, na verdade, dentro da gama de coisas que o nosso olhar percebe é muito baixa, né? Tem coisas que a gente não percebe, né? Outros animais, por exemplo, já conseguem perceber, né? Também. Sim. Na verdade, assim, é um papo de louco agora, tá? Mas nada é do jeito que a gente vê, né? A gente vê desse jeito e a gente convencionou desse jeito, inclusive por meio de linguagem, que a gente convencionou algumas coisas, como, por exemplo, as cores. Né? As cores, elas não são só percepções, mas são convenções linguísticas, ou seja, por exemplo, na Rússia, não faz muito tempo que foi inserida a palavra rosa. A da cor rosa, ela era uma categoria do vermelho. Sim. Né? Então tem umas convenções assim, linguísticas que dificultam a percepção. Por exemplo, eu chamo isso aqui de preto. E tu também. Sim. Mas tu não sabe o que eu tô vendo. Não. E nem tu sabe o que eu tô vendo. É. Mas nós dois aprendemos a chamar o que nós estamos vendo de cor preta. De cor preta. E aí nós vamos um pouquinho mais longe. Se isso com certeza não é preto. Mas preto é porque ele absorve essa quantidade determinada de luz e nos reflete isso. Sim. Então a cor real disso aqui nós nunca vamos saber, né? Porque dentro da nossa percepção, para nós é preto. Agora, isso é o que o nosso cérebro nos informa. Né? Lembrando que o nosso cérebro é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar e para nos enganar. Né? Isso, a gente, por exemplo, todo ser humano enxerga sempre de ponta cabeça, né? Isso não sei se tu sabia também, mas a gente enxerga de ponta cabeça. A imagem chega... que nem um espelho... Ela chega no cérebro invertida. É o cérebro que desinverte, né? E coloca as coisas no lugar. Mas ela tá chegando lá invertida e o cérebro tá fazendo essa... que doideira ela isso. Chega no olho invertida. Ela Sim. chega no olho invertida, de ponta cabeça. É tipo que nem aquelas coisinhas que tinha nos parques de diversões, que o cara tirava uma fotinho, botava dentro de um negocinho, a foto tava de cabeça para baixo e tu olhava assim. Isso e aí. ele invertia. O olho funciona da mesma forma. O olho capta e a imagem resultante do globo ocular, ela tá invertida. É o cérebro que desinverte de uma maneira muito rápida, né? Para nós, que a gente se habituou a isso, né, ao longo da evolução, né, sei lá eu quantos anos, isso ficou uma coisa rápida e natural. Sim. Né? Mas então, partindo desse princípio, como eu falei, era papo de louco, lembrem-se. Né? Mas eu gosto, eu vou falar mais. O papo de louco é assim, nada, a gente não sabe, a gente só vê aquilo que a gente só consegue entender aquilo que a gente percebe. Né? E o que a gente percebe é muito limitado. Sim. A nossa realidade
É o que a gente percebe. Eu vou te perguntar se é mais ou menos o que tu entende, tá? Eu vi uma percepção, assim, de como é que as coisas são, né? Eu vi que tudo no mundo são frequências. Tudo está numa determinada frequência. E tem frequências que são mais onduladas, ou frequências que são mais lineares, que nem aquele instrumento que mostra lá se tu tá vivo ou morto no hospital, que tem a linha reta e tem as linhas, assim, o batimento cardíaco. Tudo tem a sua ondulação de frequência, todas as coisas. E a gente enxerga que, por exemplo, que é preto, porque ela tem uma determinada vibração naquela frequência. Então o cérebro ele entende aquela frequência ali, interpreta e diz, isso aqui é preto. Sim. Aqui está o Cronos na minha frente. Né? Então porque tem a luz, tem a refração, sim, enfim, sim. Mas tudo tudo energia que a gente não enxerga. Todas as coisas, a matéria toda ela é energia e ela está vibrando numa frequência que condensa ela ali e a gente consegue interpretar. Seria mais ou menos isso. Assim, eu não conheço essa teoria em específico, né? Mas isso parece um pouco de física quântica, que traz coisas assim que tem já que não tem comprovação científica nenhuma, e tem outras que tem. Então, assim, dentro do reino das possibilidades, acho que pode, né? Acho que tudo pode. Afinal de contas, a matéria, cientificamente a gente sabe que é composta por átomos, né? E esses átomos ainda têm partículas menores ainda, então, e alguma coisa coloca isso em ordem, né? Então, essa alguma coisa que coloca em ordem é que as pessoas tendem a endeusar, né? E adorar, né? Porque sempre falta alguma coisa, né? Então, aí começa a ter o conceito de Deus. Porque tu vê como o universo também, ele tudo que está em cima está embaixo, né? Tipo, o sistema solar, aí tu olha um átomo, a estrutura... O microcosmo e o macrocosmo. Hermes Trismegisto. Isso. Mas a gente, olhando assim as coisas, né? Tu sente que tem uma fagulha divina que nos mantém vivos, né? Centelha divina, chamada de centelha divina. E aí cada cultura vai dar uma explicação diferente para isso, né? Cada povo vai evoluir assim a sua religião, a sua fé e tal, mas veja que os questionamentos, eles, por mais que a gente troque as culturas, existem sempre esse questionamento, né? Do que dessa fagulha, dessa centelha divina, né? Então vai ter várias interpretações da mesma coisa, né? Vários deuses com vários nomes, mas representando as mesmas forças, vamos dizer assim, né? Sim. E também tem um negócio que falam do momento do nascimento, que é o ar, que seria o ar também, quando nasce, respira, aí que como se a vida entrasse aqui. Isso eu nunca não conheço. Mas também tem uma referente ao ar. Dentro do que tu disse que tu trabalha com ocultismo ali, né? Tu pertence a alguma ordem? Eu sou maçom. Maçom. Sou maçom. E tu tá... Porque tem os níveis ali, que nível tu é hoje? Que assim, na verdade na maçonaria simbólica existem só 3 níveis, né? Que é o aprendiz, companheiro e mestre. Isso. Sim. E aí na maçonaria, que uns chamam de filosófica, né? Os altos graus, né? Aí existem 33 graus, mas são graus... filosóficos. É diferente. Então, o que eu posso te dizer? Dentro da simbólica eu sou grau 13, eu sou mestre maçom, e dentro dos altos graus, a gente parou na pandemia agora, eu parei no 9, eu acho. Grau 9. Isso. E como mestre maçom, tu trabalha dentro de uma loja maçom. A gente parou também. A minha loja parou os trabalhos durante a pandemia, porque não podia se reunir e tal. E a minha loja mãe é a Sentinela do Sul, que é uma loja de Porto Alegre, que é a loja 466, filiada ao Gorgs. E além disso também eu acabei
pelo Gorgs, ali pela potência, também ajudando, tendo um outro cargo perante o Gorgs, que daí era o secretário da delegacia. A delegacia é como uma potência organizada, assim, né? Então tem alguns representantes, o grão-mestre tem alguns representantes, então eu ajudava esse representante. Uma região de lojas, um conjunto de lojas. E aí no final do ano passado, eu pedi o meu afastamento temporário, né? Me afastei um pouco da ordem pelo período de 2 anos. Né? Eu acho que vou ficar 2 anos fora agora, da parte da ordem simbólica, que é a loja mãe e tal. E da filosófica, não. A filosófica eu vou continuar. Tá continuando? Vou continuar. E, Cronos, existe muita mística, né? Muitas coisas que são ditas sobre a maçonaria e tal, até por pessoas que não têm conhecimento, né? Falam né? Que é coisa do demônio, que, né, tem algumas religiões evangélicas que vão em cima e falam mal e tal. Falam de várias coisas, né, que poderia ter de rituais lá, satânicos e tal. O que é a maçonaria? O que ela faz? Ela não tem esse tipo de coisa, né? Não, a maçonaria é uma organização, uma associação de homens livres de bons costumes, na sua maior parte de caráter filantrópico, né, e que passa alguns conhecimentos que são milenares, que, né, vêm sido passados há muito tempo, né, dessa forma organizada pela maçonaria desde 1717. Mas os conhecimentos que ela passa desde 1717 já existiam antes, já eram passados dentro de outros grupos, como, por exemplo, os Cavaleiros Templários, enfim, outras associações já faziam uso, né, desse conhecimento. E ela passa o conhecimento através de símbolos, de alegorias, e a maneira como a gente optou por organizar isso, né? E tem o objetivo de tornar, fazer o homem que entra lá sair um homem melhor. Lapidar um homem. Isso. E que ele saia um homem, porque assim, saindo um homem melhor, ele provavelmente vai ajudar a construir uma sociedade melhor. Basicamente é isso. É isso. E claro que para isso a gente tem alguns procedimentos, algumas coisas que são internas da maçonaria, que são essa parte que a gente não fala. Né? Agora, não tem relação, não é religião, não é uma religião, não é uma seita, não tem uma adoração, não é uma coisa que tenha um louvor, não tem nada disso. Sim. É uma organização de homens tentando fazer algo de bom pela sociedade. E se organizam dessa forma, e é isso. Sim. Dentro da maçonaria existem vários simbolismos assim, que a gente tem representados ali dentro da loja, por exemplo, o piso com o quadriculado, né, que tem eu acho que uma coisa da luz e da escuridão, eu acho que representa... O piso tem tudo que tu vê dentro de uma loja, e isso eu posso falar porque existem sessões que são sessões magnas públicas, por exemplo, que qualquer um entra dentro de um Tu pode visitar templo. um templo... Sim, tu pode ver esse piso quadriculado, né, e imaginar o significado dele, né. Agora, eu não posso te dizer qual é o significado dele para nós. Entendi. Eu posso dizer que ele tem um significado. Não posso te confirmar se é isso que tu falou, Luz, dizer sim ou não, porque, né, isso já tem a ver com outro juramento que eu fiz lá, de não revelar aquilo que eu aprendi lá dentro. Entendi. Então, agora que ele tem um significado, sem dúvida. Cada coisa que está dentro do templo vai ter um significado, porque nada está lá de graça. De graça. Tem um sentido e um porquê de estar ali. Tudo tem um porquê. O Rio Grande do Sul, ele tem uma formação muito próxima com a maçonaria, né? O estado. Sim. A gente até tem a bandeira do Rio Grande do Sul aqui, até colocando aqui, tem as duas colunas, que não podemos falar o nome. Não posso falar o nome. Tá. Que é um segredo de vocês sobre juramento, não pode falar. Não posso falar. Mas aí tem as lanças aqui também. Sim.
tem aqui a liberdade, igualdade e humanidade, Isso. que aqui na humanidade foi fraternidade. Trocado, né? Para a maçonaria. Foi baseado lá na França, né? Sim. Então vocês têm alguns símbolos aqui, os louros, as Isso, estrelas. Tudo isso. Tudo aqui tem a ver com a maçonaria. A bandeira tem esses símbolos porque a maçonaria participou ativamente da formação do Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Inclusive, a gente tinha a maçonaria vermelha e a maçonaria azul, né? Tem essa sim, divisão? Tipo Grêmio Inter. Grêmio Inter, né? Então, a gente tinha uma maçonaria azul, que era mais para os nobres, vamos dizer assim, e a vermelha, que era mais os trabalhadores. Então, na época da Revolução Farroupilha, elas viraram uma coisa só. Aqui na Revolução Farroupilha, eles viraram uma coisa só. E foi... A Revolução Farroupilha foi toda orquestrada por maçons, né? Sim. Tudo isso, sim. Isso está documentado. Isso até conversei já em alguns programas aqui. É um assunto que, como a gente fala sobre gaúcho, né? Claro. Não lembro com quem eu toquei nesse assunto, mas acho que foi até o último programa, o Marcito Castro, até acho que a gente conversou um pouco sobre isso. Que, por exemplo, o Bento Gonçalves, lá, quando ele foi preso lá na Bahia, né? Na Bahia. Ele foi... A maçonaria tirou ele lá, sim. né? Trouxe ele o resgate foi feito pelos maçons, sim, né? Sim. E circula também que a Revolução, né, ela não foi ali, o 20 de setembro foi uma data estipulada, né, mas que anteriormente já tinha sido acordado entre os maçons dentro de uma loja, em agosto, eu acho, se eu não me engano, já. Tem. Quem pode te dizer, assim, bem como é que foi, é um cara chamado Léo Ribeiro. Abraço aí, Léo. Léo Ribeiro, chama ele para uma conversa. Léo Ribeiro, bom, vamos trazer. Ele entende dessa parte. Ele é um grande homem, um grande poeta e um grande maçom. Uhum. Então, chama ele aqui, ele é dedicado, eles têm uma loja chamada Gaúchos Templários, que é uma loja que é fundada ali pelo Paulo, que é lá era da minha loja mãe, da Sentinela do Sul, e que é uma loja temática só assim, relacionada com a cultura gaúcha, né? Então, assim, todos os procedimentos lá, litúrgicos e tal, todas as coisas que tem ali dentro de uma loja, são diferentes de uma loja normal. Adaptaram para uma coisa gauchesca. Que interessante. É bem legal, bem legal. É legal de trazer alguém deles lá. O cara da porta fica com um facão lá. Mais ou menos isso. Assim, esperando para não deixar nada entrar. Tipo CTG aí, né? Tem patrão, tem patrão. É assim. O grão-mestre é o patrão da loja. Isso. É por aí. É bem legal. Bem legal. Eu não sei o que tu pode falar, eu gosto de perguntar, né? Se tu pode falar, eu vou te perguntar. A maçonaria não tem essa coisa do louvor que tu falou, de louvar, né? Ela permite que todos tenham a sua liberdade de escolher a sua religião, a sua crença, liberdade enfim. De credo. Né? Mas dentro dos trabalhos que a maçonaria faz dentro da loja, né? Uma coisa unifica todo mundo ali, independente da crença, independente da coisa. Seria energia que vocês trabalham? Eu acho que é o que a gente falou, já falamos sobre isso anteriormente, né? Mas eu acho que todo grupo de pessoas ele cria uma energia própria, assim, né? Eu e tu, mais alguém, a gente cria um clima aqui dentro, né? Uma egrégora. Isso, que as pessoas chamam de egrégora. Do espiritismo existe muito a egrégora, quando tu junta mais de 3, 4 indivíduos, né, que tem a passagem de Jesus na Bíblia que ele fala, né? Isso. Que tu sabe recitar melhor que eu. Eu também não sei de cor, mas é algo do tipo, né? Quando tiverem mais um, ou dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá. Isso. Por quê? Porque é isso, é a criação de 2 ou 3 pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, ou seja, um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, o mesmo ideal, perseguindo a mesma coisa, elas vão criar uma, entre aspas, energia, né? A gente pode chamar do que quiser, né? Campo energético. Algo que a gente não consegue explicar, mas que se sente.
né? Sim. Que tu sente, porque às vezes tu chega num ambiente e tu sente, é bom ou ruim. Um grupo de pessoas assim que tu vê que é ruim. Acontece. Sim. E um grupo de pessoas que tu vê e, putz, cara, que energia que não tá legal. Exatamente, não tá ruim e tal. Ou o contrário, tu chega e vê, mas que grupo bom, me encaixei aqui, sabe, quero fazer parte disso. Então, a maçonaria trabalha muito isso, né? Isso. E assim, existe uma liberdade muito grande de cada maçom pode seguir a religião que quiser. O cara pode ser um bandista, espírita, católico, o que for que ele quiser ser, evangélico, né, e ser maçom. Não tem problema nenhum. A gente convenciona, a maçonaria convenciona, né, uma crença. A única coisa que se convenciona é que há que existir essa crença. Há que existir essa crença em um ente superior, em um Deus, entre aspas. Que vocês chamam de grande arquiteto do universo. Correto. Né? Grande seria quem arquitetou tudo, criou tudo. Mas é pra gente ter um só que atende a todos, que tem qualquer credo, cor, entendeu? Então aí a gente se refere a ele como grande arquiteto do universo. Nessas religiões que tu comentou, a Umbanda, o Espiritismo, o Catolicismo, né? Tem elementos dessas religiões que vocês utilizam, ou eu acho que eles convencionaram para cada religião, né? Adequaram para... Porque são coisas muito parecidas, na verdade, né? É que assim, ó, eu acho que a maçonaria, por exemplo, dentro de uma organização do templo, do como o templo é disposto, para falar de alguma coisa que eu posso falar. Isso. Né? Dá uns spoilers, assim, de umas coisas que tu pode, do que não puder... Ela lembra, por exemplo, uma igreja católica. Sim. Ela lembra. Um templo lembra uma igreja católica. Ou uma igreja universal hoje também, né? Mas é mais a católica. Mais parecida com a católica, assim. Da onde fica o quê? Parar para analisar... Vai se encontrar os objetos, algumas coisas, assim, algumas semelhanças, né? Sim. E se tu fores numa sessão magna pública, onde se tem uma sessão maçônica pública, ela tem uma ordem na qual as coisas acontecem, ela tem, né, essa hora o tal objeto é colocado em tal lugar. Então, isso é uma liturgia. Sim. Né? É litúrgico, né? Ou seja, é parecido também, de novo, com a religião católica. A religião católica. A religião católica tem uma liturgia bem parecida. Mas eu penso que, sem dúvida, tem influências de várias religiões ali dentro. Cara, a maçonaria pega de tudo que é lugar, né? Então, só que são referências assim universais, são valores universais, né? Então, assim como a Bíblia ensina através de parábolas, né? Então a maçonaria faz coisas parecidas para ensinar os seus conceitos. Mas ela faz na experiência também, né? Tu experienciar algumas coisas... eu não posso falar. Eu não posso te dizer. Tu falou da Igreja Católica, eu me lembrei de algumas igrejas aqui na minha cabeça. Me lembro aqui na Cristóvão Colombo... Na Cristóvão, não, na Plínio, em Porto Alegre, que quando desce ali para 24 de outubro, tem uma... Na curvinha ali tem uma... que é muito, muito com esses itens... Não é Auxiliadora aquela ali? Igreja Auxiliadora? Não sei, acho que é. Acho que é. Aquela ali está muito bem ornamentado as coisas. Tu entra na esquerda ali, tem a pedra fundamental já na entrada da igreja, os pilares, a construção, né? Formato triangular, 3 degraus na entrada. Tipo, uma explicação muito, muito, assim, convencional, e que já a gente sabe que foi isso, tá, também, é porque, assim, antes da maçonaria especulativa, que é o que nós temos hoje, tá? Ou seja, existia a maçonaria operativa. A maçonaria operativa era a maçonaria dos realmente que eram pedreiros, porque a maçonaria tudo tem a ver com pedreiro. Com pedreiro, né? Tudo é relacionado com pedreiro. Maçom em inglês significa pedreiro. Exato, Freemason, né? Que é um pedreiro livre, né? Então,
Porque os maçons operativos, aqueles que eles se reuniam em guildas e eles protegiam o conhecimento deles, que era o de construir. Dessa forma, eles tinham uma organização ali em que eles só trocavam conhecimento entre eles. Né? De geometrias sagradas. Isso falando de geometria mesmo para eles poderem construir os edifícios. As coisas. Exato, isso eram segredos bem guardados, porque eles queriam ter, entre aspas, um monopólio disso, né? Não é exatamente um monopólio, mas é proteger esse conhecimento para que ficasse naquele grupo. Então, eles se organizavam de uma determinada forma. Né? Sim, tipo, aí tinha a questão de se identificar por alguns determinados sinais e tal. E isso a maçonaria pegou de lá, né? Então, tudo que esses pedreiros... A maneira como esses pedreiros passavam conhecimento, a maçonaria, que é a especulativa, que agora ensina a lapidar o homem, não só a pedra, ela se baseou nesses conhecimentos desses caras. E esses caras eram quem construíam as catedrais na época. Sim, então por isso que tem esse vai ser padrão. muito parecido, entendeu? Ah, entendi. E foram esses pedreiros que construíram na época o Templo de Salomão também? O Templo de Salomão é uma coisa assim, não dá, o Templo de Salomão, como a maçonaria o detalha, né, não, a princípio não sabe se existiu ou não, né? Porque ele foi destruído. Mas isso não faz diferença. Isso não faz diferença, né? Mas sim, ali a lenda do rei Salomão tem tudo a ver com a organização, a construção do templo e tal, também são referências que a maçonaria pega. Sim. Salomão era um grande ocultista, na verdade, Sim. né? Ele tinha conhecimento de invocações de energias diferentes. Os ele demônios, tinha né? Os demônios, são 76 demônios. 72 demônios que ele sabia invocar os demônios. Isso. Documentou em livros isso. E ele... Ars Goetia. Como é que é o nome? Ars Goetia. Ars Goetia. Isso. É o livro do Salomão. Isso. E aí a chave menor de Salomão. Ele tinha 100 e poucas mulheres que eram todas feiticeiras, vamos dizer assim, que ajudaram ele a... Isso tudo são histórias que se contam, né? Então tem dois caminhos aí, né? Primeiro, a história dos 72 demônios, né? Que é uma palavra que não é bem correta para definir o que são os demônios, entendeu? Não é uma palavra muito, muito correta, porque a palavra original é jinn, né? Que daria para ser traduzida como um gênio. Um gênio, né? Mas seria um ser astral, um jinn. A primeira, né? Vamos deixar de jinn para entender onde é que vai chegar essa história. Então, esses demônios seriam representações de determinadas coisas, e cada um tem uma função, e cada um é aprisionado em um vaso, que cada vaso tem um material diferente, um de cobre, outro de não sei o quê, né? E ele teria, então, aprisionado esses demônios e controlado esses demônios. Então, tem uma grande metáfora aí, né? Que é o homem que controla os seus demônios, né? As suas vontades e tal, não sei o quê. E tem uma outra parte que é bem ritualística, que daí já vai para a Goetia, que é uma forma de magia, né? E na qual supostamente o operador poderia então evocar esses demônios, não invocar, evocar esses demônios, porque evoca para fora, né? Invoca é para dentro, então evoca na tua frente. Materializar na frente. Materializar esses demônios. E aí se criou toda uma escola de magia em cima disso. Depois veio aí outras pessoas que pegaram esse livro, que é a Chave Menor de Salomão, e estudaram, fizeram adaptações, mas tem Goetia moderna, tem a Goetia do Aleister Crowley, que já é ali dos anos 70 e tal, então que pegou isso, adaptou para uma forma de magia mais acessível para a época, mas enfim, criaram ordens mágicas, aí a gente vai longe, que se for aqui a gente vai longe. Eu tô curtindo esse papo. Mas uma das coisas assim legais da história do Salomão, que assim, que pouca gente se dá conta, né, é a história do Aladim. Né? O Aladim é a lâmpada mágica.
né? E a lâmpada, dentro da lâmpada do Aladim, ele esfrega e sai um djinn. Um gênio. Um djinn, um gênio, que te concede 3 desejos, entendeu? Então, se especula isso, né? Que o cara que escreveu a fábula do Aladim pegou a história do djinn da lenda do Salomão. Entendeu? Entendi. Então, se inspirou ali. E tem outra coisa também que na época foi uma forma, né, de passar isso adiante. Existiu uma grande perseguição, uma grande caça às bruxas, né, por volta de 1500, né? Mas antes disso também existia. Não foi só ali, né? Ali foi quando a Igreja Católica fez realmente tal... Uma limpa, né? Mas... E um bruxo, só assim, colocando, não é aquela imagem que se tem daquele ser, assim, né? O bruxo é uma pessoa que lida com os elementos, né? Com água, com fogo, com ar, com plantas, faz os... É quase um lifestyle. Hoje em dia seria assim, um cara que é natureba, mora no meio do mato. Um hippie. É um hippie, mas é quase um bruxo. Porque o cara, né, na época, o cara seria considerado um bruxo. Eu faço meus remédios, eu faço minhas coisas, tenho meu comportamento aqui. Seria tido como um bruxo porque é uma coisa que está fora do padrão. E aí é uma coisa humana, né? Que aquilo que não enquadra no padrão, eu elimino. Sim. E dentro desse tipo de perseguição, tem uma corrente ali de pessoas que falam, né? Porque ninguém sabe a autoria da Chave Menor de Salomão. Ninguém sabe se foi Salomão que escreveu. Né? Provavelmente não, né? Mas muitas coisas eram atribuídas a Salomão. Porque daí, quando atribuídas a Salomão, sobrevivia. Entendi. Passava, entendeu? Não, porque é do Salomão. Sim. Então, isso foi uma forma também de preservar isso, sabe? Então, o que realmente era do Salomão, o que aconteceu, ninguém vai saber, ninguém sabe nada, na verdade, né? Se é que ele existiu. Mas isso não acho que não faz diferença. O que importa são os ensinamentos que essas histórias trazem. Né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito, Cronos, eu sou fã porque eu cresci nos anos 80, então eu assisti muito Indiana Jones. O Indiana Jones tem também essa coisa que tu falou aí da historinha, que tem uma historinha para quem é espectador normal e para quem tem um pouco mais de conhecimento, que estudou um pouquinho mais, né? Então ele fala muito ali da Arca da Aliança. Sim. Né? A Arca da Aliança, existe algumas teorias de que os templários teriam encontrado, né? E os templários eram soldados da igreja. A igreja, me corrija se eu estiver errado, né? A igreja católica estava... Eu não sou historiador, mas eu... Mas tu entende um pouquinho alguma coisa, tu estudou alguma coisinha mais que eu. Eles eram soldados da igreja para proteger a igreja. Eles eram mercenários contratados pela igreja. Isso. E ela matava todo mundo que era contra, e, enfim, né? Ela dominava povos e tal. Mas acho eu que dentro desse trabalho que foi feito dos templários, em algum momento eles encontraram algumas coisas, algumas informações, algumas relíquias, e pegaram para eles e não deixaram para a igreja, tanto que eles começaram a ser perseguidos pela própria igreja, né? Que conhecimento será que eles pegaram? Assim? Isso é uma das coisas que a maçonaria especula, mas não sabe. Mas se especula muito, né? Os conhecimentos que os templários teriam adquirido. Com certeza não seriam poucos, né? Mas o que a maçonaria especula que eles adquiriram, o que eu sei, eu não posso dizer aqui, mas uma coisa que eu posso dizer assim, desde controle de finanças, por exemplo, que foi uma coisa que os templários inventaram a primeira moeda, vamos dizer assim. O cheque, né? O cheque, o título de crédito. O título de crédito é acreditado a eles, a invenção do título de crédito. Porque, como eles começaram a se organizar, né? Então, tinha uns templários aqui em Porto Alegre e os templários lá em Caxias do Sul. E aí, alguém ia fazer uma viagem,
transportando dinheiro. Eu precisava transportar 300 moedas de ouro. Pronto. Aí eu ia chegar nos templários e dizer, olha, tem como me levar até Caxias, eu preciso de uma segurança aqui. Não, faz o seguinte, vai, te dou um papelzinho aqui, deixa tuas moedas aqui e pega outras moedas com os caras que estão lá. E aí foi como começou o título de crédito, o cheque. Cheque, banco também. Isso. Então, são muitas coisas, né? E na verdade, os templários meio que eles foram destruídos ali, né? O líder que era Jacques de Molay. Jacques de Molay, né? Isso. Ele foi crucificado, foi queimado. Morto, isso, né? Ele foi morto numa conspiração do Papa com o rei da França. Da França, sim. Isso. Então, e tem a lenda, né, de que ele amaldiçoou os dois. Na hora da morte, e os dois morreram exatamente daquele jeito. Sim. Sensacional. Criou uma maldição ali. Criou uma maldição na hora ali. Então, por coisas como essa, se especula que eles teriam vários tipos de conhecimento que não são só esses intelectuais, mas espirituais, né, da maneira como eles se organizavam. E, na verdade, o que se sabe é que eles se organizavam de uma maneira a melhorar os seus cavaleiros também, né? Então era uma coisa meio militar, mas tu aprendia coisas lá, né? E eles tinham financiamento de nobres, não era só a igreja. Então aí dos templários, o que se tem, assim, também tem muita ficção. Também tem muita coisa, assim, que o pessoal... lendária, assim, cria uma mística. Mas, com certeza, na prática, eles tinham muito mais conhecimento do que aquilo que tanto que a igreja pagava eles até com medo de, tipo, não abre o bico aí que vai complicar. Eles foram destruídos porque a igreja achou que eles estavam muito poderosos. Né? E o poder não é o financeiro, mas de conhecimento, né? E o que tu faz com ele? Sim. Porque eles né, de certo... Provavelmente eles pretendiam fazer, não ia ficar, se não tivesse sido eliminado, ia ser uma organização mundial, sei lá. Sim. Né? Eu acho que isso reflete um pouco da maçonaria ou da gnose, porque gnose significa conhecimento, né? Sim. Atribui-se o G da maçonaria à palavra gnose, que seria conhecimento também. Ou não, mais ou menos. Mais ou menos. Aí muito se especula sobre o G, né? Sobre o G. Então, o que seria o G? Geometria, pode ser. Pode ser. Entendeu? Pode ser God. Pode ser God. Pode ser a abreviação do grande arquiteto do universo também. Pode. Né? Mas eles... E tu acha que o conhecimento é a coisa mais importante para o ser humano? Eu acho que sim. Acho que a saúde em primeiro lugar, né? E depois da saúde, o conhecimento e a experiência que tu leva, né? Porque as coisas materiais, assim, elas vão ser sempre descartáveis em algum momento, né? Nem que seja da tua morte, mas tu não vai levar contigo. E tanto que existe muita gente que hoje não constrói patrimônio e investe em experiências. Sim, né? exatamente. Investe todos os seus ganhos financeiros em experiências. Né? Também não sei se é para tanto, né? Mas eu acho que de certa forma isso é a coisa mais importante. Uma coisa que a gente leva dessa vida é a vida que se leva. É a vida, exatamente. Né? Nada tu vai levar daqui, só o que tu viveu, o que tu experienciou, né? O que tu entendeu, o que tu fez o bem, se tu fez o mal, aí é com cada um. Aí é contigo, né? É a tua consciência. Né? Exato. E dessas organizações ali, enfim, que são bem antigas, né? Dessas ordens que entendiam sobre, né, a questão das energias, né, de mística, geometria, enfim, tudo que a gente está falando aqui. Aí existe uma figura que é muito importante para todos nós, que é a figura de Jesus. Tu acredita que ele tinha uma iniciação dentro de alguma ordem? Cara, eu não sei. Assim, eu não tenho uma opinião sobre... Eu acho que não. Eu acho que o Jesus, ele assim, tem gente
já vi tanta coisa falando sobre Jesus, né? Então, sem dúvida, o que ele representa é muito forte. Sim. A representação dele é muito forte. Então, existem umas teorias que dizem que ele teria encontrado com o primeiro Buda e trocado conhecimento naquele tempo que ele passa sumido no deserto. Tem umas outras teorias que diz que não teria sido uma pessoa só, né? Que teria sido alguns Jesus em alguns momentos ali, fazendo coisas parecidas com aquilo ali, né? Mas eu não acho, eu acho que era alguém com uma intenção, sabe? Eu acho que era isso, só que aquilo muito, realmente... bom, se ele fosse o filho de Deus mesmo, né? Então, acho que está explicado tudo, mas acho que, acima de tudo, alguém que tinha essa missão muito clara, sabe? E que não tinha dúvidas sobre o que ele devia ou não devia fazer. E isso aí, meu irmão, é uma pessoa com uma ideia na cabeça e vontade, ela transforma o mundo. Sim. Né? E eu acho que foi o que esse cara fez. Ele transformou, né? Mas não penso assim que ele... será que ele pertencia a algum grupo? Não, eu acho que ele criou o grupo dele, né? Que foram os apóstolos ali e tal. E acho que foi por aí. Foi por aí. Tem uma outra história também que contam lá da briga, de uma briga depois da morte, né? De Jesus Cristo e tal, passada, a história toda, de como é que foi formada a igreja ou a religião, né? De que tinha o Pedro, que foi o cara que fundou a igreja, Sim. E o Tiago, né? E que o Tiago, ele era mais focado nas ideias de amor, assim, era mais parecido com o que Jesus pregava e tal. E aí, e que era mais simbolizado pelo peixe, né? E tal. E aí, e que o Pedro não, que era mais aquela coisa que buscava uma espécie de imposição um pouco pelo medo, pelo poder. E aí, o simbolismo, a morte e a cruz. E aí que foi, tipo, o cara que ganhou foi o Pedro. Mas são lendas, são coisas, boatos, coisas de internet, né? Estamos falando aqui só pra... Estamos trocando ideias. Como tem também Nada daqui tem bibliografia, viu, pessoal? Não tem, assim... Cronos disse isso. Pelo amor de Deus. Mas são coisas que a gente ouve falar. Claro. Tem uma coisa também interessante que a Igreja Católica colocou, tu falaste do peixe, né? Que existem dentro das eras da humanidade avatares que representam cada era. O que são as eras? São exatamente as casas zodiacais, né? Tem Leão, tem Câncer, tem Capricórnio, tem Peixes e Aquário. E Aquário, né? Jesus seria o avatar, o representante da era Peixes. E a gente estaria agora migrando já para o final, entrando na era de Aquários. Age of Aquarius. Age of Aquarius, que é a música dos anos 70, lá, Age of Aquarius. Isso, na verdade, são representações de constelações. Né? Seria que a Terra estaria mais próxima de uma constelação do que de outra. Isso seria uma certa influência, né? Essas eras seriam longas, porque não sei quanto tempo cada 2000 e poucos anos. Não sei quanto tem cada era, mas seriam longas e aí seriam influenciadas por isso. E também... Influenciadas energeticamente. Isso. Pela posição da Terra em relação a alguns astros e corpos celestiais. Desculpa te interromper, porque o próprio Sol, ele influencia na nossa vida. A gente não existe aqui se não existe a Lua, a gravidade, tudo isso. Então, tu imagina tu estar mais próximo de outros... E agora a gente está com outro problema que tem a ver com isso também, porque a gente está com... Já começa a se falar em lixo espacial, né? Acúmulo de lixo espacial. Estou lendo uma matéria... esses dias foi em função
Acho que foi um foguete que o Musk lançou e aí parece que vai colidir com a Lua e tal. E estava lendo sobre isso e apareceu uma matéria sobre a quantidade de satélites desativados e coisas que estão orbitando a Terra, assim, né? E aí uma representação gráfica, assim, do como é que era antes e um monte de satélite. Isso. Um monte de lixo. Mas e das eras ali que a gente estava falando, o que tu acha que tem essa influência que Jesus é um avatar da Era de Peixes? Eu acho que eu até assim, ó, eu não entendo muito disso. Também não, tô te perguntando, né? Que eu li várias coisas. Não entendo muito disso, então tudo que a gente está falando aqui é opinião, né? Então, opinião, né? Cada um tem a sua, né? Que nem outras coisas. E aí, mas enfim, eu acho que tem várias representações assim, ó. Com relação à Era de Peixes, né? Peixes, ela é representada também pela dualidade, né? Essa coisa do bem e do mal e tal. Então, se a gente for olhar, antes tu tinha mais deuses, coletividades e tal, e deuses que eram mais cinzas, não era nem preto nem branco, né? Então, vamos pegar, por exemplo, um deus que fosse referenciado à guerra. Né? O deus da guerra, ele era bom e mal, né? Sim. Não tinha essa coisa do bom. Tem Tyr, por exemplo, na mitologia nórdica, né? Tem Marte, Ares, e aí por aí vai. Mas, enfim, a questão da guerra que eu tava falando. É uma coisa bem e mal ali, numa coisa só, porque a guerra, se eu ganho é bom pra mim, é ruim pra quem perde, né? Então era uma coisa mais... Nessa época era uma coisa assim que os deuses tinham um lado mais sombrio. Sim. Né? E daí tu percebe que quando vem a Era de Peixes e surge o cristianismo e tal, acaba sendo uma coisa assim, Deus é bom e o diabo é mau. Fica só Deus e diabo. E não tem mais o resto, né? Os outros deuses que fazem coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Isso na humanidade se muda nas culturas, né? Então isso começa a ser... Ficam algumas culturas que têm ainda isso, mas... O hinduísmo tem, né? Os deuses bons e maus, né? Exatamente. Mas com o cristianismo tu vê assim, principalmente o mundo ocidental aqui é isso. Deus e o diabo. O bem e mal. Então uma coisa muito a ver com a era na qual a gente estava, né? Vivendo, que é a Era de Peixes. Então, pensando nisso... Né? Eu acho que Jesus tem tudo a ver com a Era de Peixes. Então essa volta foi para responder a pergunta do início. Porque tem vários símbolos, né? Por exemplo, o Partido Social Cristão é um peixe, né? Que o pessoal coloca nos carros. Sim, vários, ali, né? Vários evangélicos. Igrejas evangélicas usam também o peixe. Tem um milagre dele reproduzir, multiplicar os peixes. O chapéu do Papa tem um nome até que é uma boca de peixe. Isso. Né? Tudo tem a ver com peixes, né? Então teria essa ligação dele com o cristianismo, né? Não Jesus, mas o cristianismo. Isso, sim, eu acho que sim. Que sim. E a gente está na Era de Aquários agora. Estamos entrando, né? Pelo que eu entendi até agora. Não entramos ainda, mas estamos já... Nesse processo. E esse processo, agora, de repente, se a gente vai viver, não vai entender. Mas mais para frente... Com distanciamento histórico para poder entender. Vai ter que ter um distanciamento histórico. Né? Porque enquanto tá a coisa acontecendo... São períodos muito longos também as eras, para a gente analisar assim, né? Assim, uma vida humana dentro de uma era não é nada. Sim. Então, é difícil da gente analisar sem esse distanciamento. Mas um dia a gente descobre. Um dia Ou não, a gente vai estar morto e não descobre. Alguém descobre. Alguém lá no futuro vai saber o que aconteceu. Isso. E toda essa... Existem alguns programas de entretenimento. Eu curto assistir algumas coisas também. Tem um programa que é o Alienígenas do Passado, que ele atrela muitas coisas da nossa história, enfim, das coisas até das religiões, enfim.
Tu acredita que existe assim alguma coisa de seres não só materializados, mas de repente em energia que existe humanos que têm a capacidade de contato com eles? Tu acredita nisso? Ou não? Cara, assim, ó, eu acho que vida fora da Terra com certeza tem, porque é uma possibilidade matemática. Ponto. Né? Então, eu não acredito no contato. Eu acho que é uma forçação de barra. Né? Esse programa, eu já assisti, o Alienígenas do Passado. Eu acho engraçado até. Eu acho que é interessante as teorias e tal. Eu acho criativo o negócio. Mas eu acho que é forçar a barra. Eu acho que é forçar a barra porque... E também, sabe... menosprezar o humano, cara, porque assim, não, porque as pirâmides não tinham tecnologia. Meu velho, cara, a gente não tem, primeiro, hoje a gente não tem ainda uma tecnologia de registro boa, na minha opinião. Quantas vezes tu perde as fotos do teu celular e tu perde isso? Não, tem um backup, mas sempre se perde alguma coisa. Tu imagina naquela época que não se perdeu. Sim. Né? Então, e essas teorias de atribuir a alienígenas a algumas coisas, né? Eu acho que é justamente jogar essas culturas que tinham um conhecimento tão mágico, não é lá para baixo, porque assim, como eu não entendo hoje, então eu vou dizer... digo que é algo superior lá que entende, porque e é uma coisa assim que se tu parar para dar uma pensadinha, tu tem algumas explicações fantásticas. Não, porque as pirâmides são sempre na mesma posição, as do México, as dos astecas, as dos incas e as do Egito. Beleza, os caras... Eu tive em Machu Picchu, por exemplo. Eu queria conhecer lá. Sim, eu fiz essa caminhada aí, tive em Cusco também, que tem o Templo do Sol e tal. Sensacional. Faria de novo. A energia lá deve ser... Cara, Machu Picchu é pancada. É pancada. Então, aí os caras mostraram lá um determinado lugar, né, uma casa, não é uma casa, né, mas onde era um salão, uma sala determinada, uma muretinha baixinha, assim, quadrada, com uma pedra no meio, assim, tipo um poço bem raso no meio. E aquilo ali os caras enchiam d'água, mas num ponto estratégico dentro de Machu Picchu e tal, né? Então aqueles caras enchiam d'água uma espécie de tacho, vamos dizer assim, só que grande, muito grande mesmo, né? E aí o guia estava explicando que aquilo ali era para os caras observarem o céu sem olhar para cima. Entendi. Fazer um espelho d'água. Fazer um espelho d'água para poder calcular as coisas. Entendi. Para poder mapear, né? E eles se guiavam muito pelas estrelas. Então, isso é uma coisa assim, as estrelas estão no firmamento desde o começo da humanidade. Até um dia que um cara sem nada para fazer, e tinha muitos deles naquela época, que não tinham nada para fazer. Não tinha nada para fazer, né? Olhar para cima e falar assim, putz, a estrela tá ali, no mesmo lugar hoje, né? Que estava ontem. Aí tu vê que, peraí, mas no verão o sol tá mudando de lugar. Então, e começa a se guiar por isso. E com isso começam a, né, traçar mapas e desenhos e coisas que posicionam, né, que criam coisas assim fantásticas. Os desenhos de pedra que tem também, que foram feitos não sei quando e só são visíveis do alto, né? Sim. Nada impede dos caras terem feito um balão na época. Um balão, por exemplo, é uma coisa muito simples. É um fogo, uma peça de couro, sei lá, que eles tinham na época lá. Os caras vão ver que era quente sobe, né? Sim. Ele tem inteligência para isso, né? Então eu acho que, assim, tem um outro sistema que eu vi os caras dizendo de pirâmide, né, com os aquedutos para subir as coisas através de água, botar as peças. Hidráulica. É sensacional, velho, entendeu? Assim, então, eu acho que o alienígena, assim, eu acho que a gente ainda não conhece,
né? Eu acho que sim, sem dúvida, deve ter, mas eu não acredito que ele... E ele também deve ter mais o que fazer. Do que vir aqui interferir, né? Provavelmente. Pegar, abduzir vaca e fazer desenho e plantação. Não. Eu não ia perder tempo com isso, né? Se tu fosse um alienígena. Pois é, a história dos círculos de implantação, assim, a gente até fez alguma coisa no Fantástico, explicando uma maneira muito simples de fazer, com cordas, assim. Cordas e um ancinho. E assim, uma equipe de umas 5 pessoas. Aí tu faz, assim, aqueles grandalhões em torno de 4 a 8 horas, conforme o tamanho, né? Sim. Então, é dobrar mato. É dobrar mato. É dobrar mato. É dobrar o mato. Mas imagina que cara que tem uma vida muito tempo livre para fazer esse tipo de coisa, né? 8 horas no meio do mato ali do milharal. Mas assim, os caras ganham dinheiro vendendo ingresso depois, né? Ah, é verdade, né? Que ele cobra para entrar no milharal. Sim, aí tira uma foto lá, vende cartão postal, olha, teve esse desenho aqui. Também tem isso, né? É isso. É business. É business. É business. Agora, assim, ó, tu falou muito de astronomia, que o pessoal antigo... eu tenho esse ponto de vista também, que o ser humano, a gente está sendo criado essa cultura de menosprezar o humano e supervalorizar um ser que a gente nem sabe se existe, né? Que são os ETs, né? Dizer que eles que criaram tudo e a gente não tinha capacidade mental ou conhecimento suficiente para fazer. Dentro desses movimentos das eras, será que não existe esse movimento de destruição para reconstrução? Eu vou te dizer assim, ó, com certeza, e isso é uma coisa que eu acho que com certeza existe, porque vamos pegar aí a terra dos dinossauros, né? A terra dos dinossauros, ela foi destruída por um acidente natural, uma catástrofe que dizimou aquela espécie. Com os dinossauros andando aí, dando banda, nós não ia estar vivo. Não ia estar vivo, né? Nós não ia sobreviver. O dinossauro ia vir, primeiro vai comer, pronto, acabou. Já não reproduz mais, terminou. Entendeu? Então, eu acho que sim, e acho que isso é inevitável, já deve ter acontecido várias vezes e vai acontecer. Sim. Acho que sim. Existe, né, a lenda de Atlantis, né, que seria uma civilização extremamente evoluída, com conhecimento... Que teria sido afundada. Que teria sido afundada, né? Mas isso seria por causa de repente, de um movimento do planeta dentro de alguma era. E aqueles conhecimentos, eles se perpetuaram, né, de alguma forma. Algumas pessoas conseguiram fugir, né? Tu imagina começar tudo do zero de novo. Tu não vai ter arquiteto, engenheiro, cientista, médico. Não tem nada, do zero. Até nascerem pessoas novas e duplicar o conhecimento leva muito tempo, né? Com certeza. Então, acho que, na verdade, a gente redescobriu muitas coisas, né? Sim. Ao longo do tempo. Eu posso estar falando uma bobagem, mas se eu não me engano, o sistema tem algumas coisas aí, tá? Para dar exemplos do que tu está falando. Que é o sistema de descarga. O sistema de descarga. Seria um exemplo. Isso. Que ele já existe desde a Pérsia, né? No entanto, a gente passou a Idade Média inteira sem ele na vida ocidental. Pois é. Então, algumas pessoas culpam a Igreja Católica por isso. Também, porque ela teria esse conhecimento e não passou adiante. Tal. Tem uma lenda que fala do sistema de descarga. E outra coisa é o Heron de Alexandria, né? Não sei se já ouviu falar. Não, mas, enfim, existem os manuscritos, tudo tal, as ideias, né? E descrevendo o motor a vapor, por exemplo. Sei lá, quantos anos antes de Cristo, entendeu? Sim. Então, tem muita coisa assim, né? No próprio Egito também tem desenhos lá dos hierógrafos que hoje o pessoal consegue visualizar, por exemplo, helicópteros. Mas aquilo ali eu acho que é força barra também. Tipo, por exemplo, tem um negócio que durante muitos anos os mágicos falavam, não, porque que é um desenho lá, que é um cara com 3 bolinhas, assim, né? E que daí seria aquela história dos cups and balls que os mágicos fazem,
né, os cobre e tal, de que aquilo já mostrava que no Egito os caras faziam. Não, daí na verdade aquilo ali é um negócio que era pão. Sim. Era pão que o cara tava fazendo, entendeu? Então, e muitos desses... Depende do observador, né? Muitos desses hieróglifos, eles não são totalmente compreendidos até hoje. Sim. Então, né, será que é mais provável um helicóptero ou ser uma libélula, entendeu? Pois é. Então, é tudo muito, muito detalhado, assim, para esse lado, mas, sem dúvida, tem muita coisa que muito conhecimento que se perdeu, assim, e que já podia ter sido um dos exemplos, é o motor a vapor, do Herão de Alexandria. Lançado antes. Sim, sem dúvida. Poderia, não foi, por algum motivo, sei lá eu. Hoje a gente tem muita coisa que se especula também, até por causa do Elon Musk, que tu falaste ali, que ele colocou um carro dele elétrico em homenagem ao Tesla, né? E o Tesla teria lá conhecimentos ocultos lá, até de transmissão via Wi-Fi, vamos dizer assim, de energia elétrica que ele testou. Sim, não, mas isso ele tinha mesmo. Ele tinha, né? O Tesla, e até hoje não colocaram em prática. Né? Mas é por causa do risco, por causa de um monte de coisas, né? A história do jardim de lâmpadas, né? Do Nikola Tesla, transmitia eletricidade pela Terra e botava a lâmpada na Terra, acendia a lâmpada, né? Tem um livro que conta a história do mágico James Carter. James Carter foi um mágico americano que viveu na cidade de São Francisco e contemporâneo do Nikola Tesla. E aí, o Carter, esse livro, ele é um romance histórico, ou seja, ele é romanceada a história, mas o Carter existiu. Então é baseado na vida do Carter, né? E aí ele teria uma relação com o Nikola Tesla. O Tesla aparece sempre relacionado com vários mágicos, né? Porque o Tesla seria mágico também, seria um cara que gostava de mágica. Sim. E usava algumas coisas assim, né? De mágica, vamos dizer assim. Então, porque mágica não deixa de ser uma ciência. De certa forma, é uma ciência. A gente tenta fazer o impossível, né? Sim. E aí, no livro, ele conta a história a última apresentação dele, que é para ser a mais fantástica de todas, tal. E então ele pega um aparelho, que é um tubo de fótons de luz, né? Onde essas partículas de luz se organizam e formam a imagem do James Carter. E o nome desse aparelho é Tesla Vision. Tesla Vision. Television. O nome do aparelho é Tesla Vision. Tu vê, cara. Então, bem parecido com esse aqui, né? Com esse aqui, né? Então o cara tinha muito conhecimento, né? Tinha muito. Ele era um cara à frente do tempo dele. E com certeza, por causa da rivalidade com Thomas Edison, que tinha interesses lá na produção da lâmpada e tal, da lâmpada elétrica, muita coisa ali. Como ele perdeu essa disputa pro Edison, então, com certeza, tipo, é que nem a história da guerra, né? A nação vencedora é que conta a história. Então, a gente ficou com a história... Que o Thomas Edison inventou a lâmpada. Do Thomas Edison, né? Mas tem toda uma história do Nikola Tesla que também tem muita coisa que a gente não... Ele teria descoberto e depois alguma coisa se perdeu, outras não, mas imagina que esse cara não fez já. Sim, o cara era um gênio, né? Então, e assim a humanidade cheia deles, né? Sim, tem muitos. E ao longo do tempo, por diversas razões, a gente perde isso e depois vai reinventar a roda lá na frente. Lá na frente, Mas agora eu quero te perguntar, assim, ó, cara, deste garfo que estava na minha cozinha, que era da minha avó, que tu entortou aqui ao vivo. Isso aqui é um truque ou é uma... Isso é uma técnica. Uma técnica. Isso é uma técnica. E tu usa que... Tu pode dar uma ideia de... Não. Ela é... É uma técnica. Posso dizer isso. Eu vou ficar repetindo isso até... É uma técnica. Não vou te dizer o Qualquer pessoa pode fazer isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Se eu faço... Sim. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Sim. E, é aquilo que eu digo. Não é sobrenatural. Sim. Não é sobrenatural.
É uma técnica. Se é uma técnica, qualquer um pode fazer. É claro, todo mundo pode tocar violão, né? Mas nem todo mundo vai tocar igual. Sim. É a mesma coisa. E pegando ela aqui, tu conseguiria quebrar ela, como a gente tinha te perguntado? Deixa isso para um outro dia. Tá. Foi só né? Vou deixar o talher da avó aqui para não dar problema. Depois eu tento pegar um martelo aqui e voltar ela pro lugar. Não, eu desentorto antes de ir embora. Tu consegue? Sim, fica tranquilo. E essas técnicas que tu tens, assim, que outra coisa tu poderia demonstrar, assim, agora, assim, que seria... Tu quer um número de mentalismo, tu tá falando? Pode ser. Ou tu quer um número de mágica? Mágica ou mentalismo. Tanto tu faz. Trouxe alguma coisa que tu poderia... Trouxe. Vou fazer uma coisa mais engraçadinha, então. Tá. Fica muito sério, senão... A gente foi num papo bem, né? Muito longe. Muito longe, né? A gente tava viajando na maionese. Voltar pro entretenimento. Vamos voltar pro entretenimento. Porque daí eu ficava, o programa do Léo fala sério, mas o Léo também fala sério de vez em quando, né? Dá pra dar umas risadas. Olha só, isso aqui é uma algema, cara. Uma algema? É uma algema. Bem pequenininha. Tu vai me prender nisso aí? Mas é uma algema. A minha ideia é sério? Se eu conseguir abrir... Aí. Se ela tá abrindo direitinho. Verifica, né? Que depois eu vou ficar aí trancado. Bota os teus polegares aqui. Isso. Isso aqui realmente é uma algema, tá? Isso aqui é uma algema de verdade, não é uma algema de mentira. Não é de mentira? Não. Aí. Beleza. Tá, tô preso aqui. Tu vai ver que não é fácil de escapar. Tenta tirar ela aí, é uma coisa meio complicada. Isso é usado, às vezes, por algumas pessoas na Ásia. Algumas polícias usam para imobilizar uma pessoa de maneira, assim, mais... Sutil? Não. Dinâmica, né? Para não ter aquela algema, assim, o cara não é tão perigoso, então coloca isso aí, porque isso aí já te inutiliza bastante, né? Tira teus polegares opositores, eles, né? Tu já não faz muita coisa, tu já não pega nada. Não consegue... Não tem. Eu não consigo. Mas é só aqui, porque não tem como tirar isso aqui. Não, tá chaveada, agora vamos ver se ela vai abrir. É importante tu ver se ela tá... Ai, que alívio. Tá. E agora eu quero que tu me prenda. Eu? Tá, vamos tentar. Sabe que o Houdini era o cara dos escapismos, né? Pode mas fechar. tem um movimento aí já. Não tem nada de errado. Posso eu botar? Pode. Então tá. Peraí. Beleza? Tá bem preso isso aqui. Não tem como sair. Coloca o lenço por cima. Aí. Sabe que o Houdini, ele era um cara que ele fazia sempre as fugas dele enquanto ele estava escondido. Nunca ninguém via como é que ele escapava. Então eu quero que tu me dê um tempo para eu escapar daqui. Pode ser o mínimo que tu quiser, assim. Mas eu vou te pedir, assim, alguns segundos, pelo menos. Tá. Posso contar de 1 até 10, por exemplo? Pode. Tu acha que dá em 10 segundos? Podemos tentar. Consegue? Então vamos tentar. Vamos lá. 1, 2, 3. Tá, já tirou um já. E já aqui, no 1 tu já tava fora. E aqui tá toda ela. Olha aí. Não deu nem pra começar a contar, tu já tava fora. Que tem momento, nada nas hein? mãos, e a algema é de verdade. E a algema é de verdade. E tu viu que é difícil de escapar. É difícil, não tem, tu fecha... Tem nada nas mãos, tem vaselina nas mãos, tem nada. Minha mão tá... deixa eu ver, ó. Não tem nada mesmo. Tem nada. Então tem uma técnica. Nenhuma técnica, Mas daí técnica. Só o mágico que tem o conhecimento pra fazer. É uma técnica. Que legal, hein? O Houdini fazia isso com cofres, em celas de prisão, e foi assim que ele ficou famoso. Sim. Por escapar. Até por dentro escapar de tonéis, que foi, acho que ele morreu assim, se eu não me engano. Não, o Houdini morreu com um soco. Um soco? Um soco. É bem ridículo a morte dele. Pois é. O Houdini... É que o Houdini, ele era boxeador. Ele lutava boxe, né? E ele tinha um número no qual ele contraía o abdômen, né? E pedia para que o homem mais forte da plateia viesse e desse um soco no abdômen dele, porque ele aguentava esse soco. Isso era um número do Houdini. Do Houdini. Né?
Mas ele, obviamente, estava preparado, né? Ele fazia isso sem camisa e tal, não tinha nada. Era um número, era uma técnica, né? Então, ele sabia levar o soco de maneira correta que não machucava. Mas era muito impressionante mesmo chegar para alguém qualquer e vir uns caras desse tamanho. Porque o Houdini era baixinho, né? O Houdini era baixinho, então ele era mirradinho, assim. Então, derrubar esse baixinho aí. E não, o cara ia lá e passava vergonha. E aí... A lenda que ficou por causa de alguns filmes que mostraram, assim, como se ele tivesse morrido na cela d'água. Isso. Né? Que é uma cela na qual ele ficava preso de ponta cabeça, tinha que escapar, não morreu ali. Um belo dia ele estava chegando numa cidade para se apresentar e ele estava descendo de um trem, numa estação de trem, e foi abordado por um sujeito, né? Que era um lutador na época que ia se promover. E o cara pegou e disse, não... Só que o Houdini não estava preparado, né? E aí pegou o Houdini assim, de surpresa e disse, agora segura essa aqui. E deu um soco nele. E aí suporou o apêndice. Ele teve um apendicite e morreu. Sim, que ele não estava conseguindo... Ele não estava contraindo o abdômen ali para resistir ao soco. Foi pego de surpresa e acabou atingindo o apêndice e faleceu disso. Que coisa, hein, tio? É, uma doideira. E tu fez um truque de mágica aqui, né? Isso. E tu tem alguma coisa de mentalismo? De mentalismo? Vamos fazer alguma coisa que não prejudica a minha imagem. Tem aquele cara, o hipnólogo, aquele... não. Bem dormido, aquele faz o cara esquecer as coisas, tipo... Aí... Eu não faço hipnose, não. Cara, vamos fazer isso aqui, ó. Pode, eu tô de brincadeira. O que tu quiser fazer aí, a gente... Não, vamos fazer isso aqui é legal. Tem um potinho com uma tampa e um outro potinho. Será que o pessoal da produção tá conseguindo pegar ali? Eles vão pegar depois ali, tu que vai lidar com isso aqui, tá? Aí, beleza? Tá, tu pegou um potinho e botou ali dentro, isso. Só pra mostrar. Dentro desse potinho aqui, tem um dado. Tá. Tá ok? Um dado normal. Eu quero que tu pegue e coloque o dado dentro do potinho. Tá. Com o número, dentro desses 6 números aqui, com o número que tu quiser virado para cima. Por exemplo, nesse caso, 1. Tá. Tá bom? Então, escolhi o número 1 e vou tampar. Só isso. Só isso? Só isso. Não te digo o número. Não. Pode mostrar para a câmera. E eu vou olhar para cá. Vou mostrar para aquela câmera lá qual que eu vou botar aqui. Pegou aí? Pessoal da equipe? Pessoal da equipe? Estão dormindo, eu acho. Aí, aqui. Ó, o número tá aqui, ó. Aqui, dá pra ver? Aí, tá, focou legal, ó. Peguei esse número aqui, vou botar aqui dentro do negócio. E vou tampar aqui. E vou pegar esse outro potinho, vou botar dentro do potinho e vou fechar ele aqui, ó. Tá? É o seguinte. Dentro de 2 potes. Tá. Não tem como eu saber qual é o número. Não. Tá dentro de 2 potes. Botou dentro dos 2 potes, tu tampou, tu lidou com isso. E botou um número virado para cima ali. Isso. Certo? Não tem como eu saber. Não tem como. Agora, nesse momento, é impossível eu saber. Certo? Mas, por exemplo, só de olhar para ti, eu posso tentar deduzir se esse é um número par ou ímpar. Né? É um número par. Eu sei que é um número par. Tá? E eu sei que número par já me restam só 3 possibilidades. Tu teria... O 2, o 4 e o 6. 2, 4, 6? Isso, é o 4. O número que tu escolheu é o 4. Só pelo meu olhar tu sabia. Não sei, pelo meu corpo. Não posso contar. Eu vou fazer de novo. Posso? Pode fazer de novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos botar agora. Vamos ver aqui. Que número que eu posso botar? Deixa eu ver. Não vou pedir para produção. Eles vão falar que eu vou ouvir, né? Ali, ó, mostra eu aqui com o dado, mostra o Cronos lá, não tá olhando, tá escondido. Ali, ó. Bota o número virado para cima só no potinho pequeno e tampa. Botei no potinho pequeno aqui, tampei. Conferiu se é o número que tu escolheu que tá virado para cima, tá? Pode colocar dentro do grande.
Poderia tu ser sacana e repetir, mas tu não fez isso. Botar o 4, né? Mas não foi isso. Também tu poderia pensar assim, eu vou mudar, vou botar um ímpar para ele dizer que é o par. Mas acho que tu ficou nos pares novamente, tá? E acho que o número que tu colocou para cima, virado para cima, foi o 2. Foi o 2. Mas a gente podia ficar o dia inteiro nisso aqui, tu ia acertar sempre. Brinquedo assim vai ficar... Tu usa lógica nisso também. Também, claro, tem um escopo limitado de opções. Sim, 6 porque números. a pessoa também pode... Ela tem várias opções, né? Eu posso... O segredo é saber o que tu fez. O que eu fiz, né? Mas tu usa... Não posso contar, né? Como é que eu faço. E tu tem alguma outra coisa que daria pra reproduzir? Cara, daí a gente pode... Deixa eu pensar numa coisa assim. Dá uma pensada aqui. É que tu gosta das coisas mais dark, assim, né? Mais... Não. Mais... Não, pode ser simples também. Não, mas eu queria... enfim, o que tu quiser. Tô pensando agora. Uma coisa com energia. Pois é, por isso que eu tô pensando em alguma coisa que tu... Que esteja mais dentro da tua linha, assim, né? Dentro do papo que a gente bateu aqui, por isso que eu tô pensando. Tem mágicas que funcionam, ou coisas de mentalismo que trabalham com energias também, então... Cara, não deixa de ter, por exemplo, tem alguns números, né, que precisa de certas condições especiais para fazer eles, que, inclusive, literalmente lidam com energia. Inclusive energia elétrica, por exemplo, dentro do ser humano. Então, sim... Né? Mas eu também não posso dizer porque a vida do mágico ela é um eterno, né, segredo. Isso é segredo. É difícil pegar ali, né, a coisa. Não pode, né, abrir. E esses números normalmente eles não são tão os números de mentalismo não são tão visuais, né? Então por isso que eu também não trouxe muita coisa porque ele envolve mais as pessoas mesmo, né? Envolve mais, assim, a interação entre as pessoas. Mas eu vou fazer um número com cartas aqui, que não deixa de ser, apesar de ser com carta, não vai deixar de ser um número de mentalismo. E com mentalismo, o por exemplo, escrever uma coisa num papel, uma coisa que tu consegue... Sim. E descobrir o que É só que aqui... A gente não tem muita condição para fazer um número desses, mas dá pra gente tentar. Faz assim, pega o baralho, embaralha primeiro. Te certifica de que é um baralho normal, assim. É um baralho normal, só tá faltando algumas cartas, provavelmente. Tá. Eu tô embaralhando como quando eu vou jogar canastra, assim, mais ou menos. Vai firme, como jogar pife, escova. Ih, já aqui eu já... Não tem problema. Gaúcho Apartamento não sabe embaralhar, já cai as cartas tudo. Tá, mas eu vou embaralhar mais que nem as tias, assim, que é mais fácil. Tá. Tamo embaralhado. Tá feliz? Tô. Tá. Eu vou pedir pra tu escolher uma carta de dentro desse baralho. Eu vou passar aqui. Eu tenho que ver ela. Não precisa ver. Só manda parar. Eu vou te fazer pegar a outra. Manda parar a hora que tu quiser. Pode parar. Aqui? Exatamente aqui? Tu vai pegar a próxima. Essa daqui. Tá? Mostra pra câmera ali. Não me mostra qual é. Aí, tá pegando aqui, produção? Aí, tá. Okay. Bota aí no meio do baralho. No meio do baralho. Isso. Aí. Pode embaralhar. Embaralho agora? Pode embaralhar. Nós não vamos mais usar o baralho, pode botar na caixinha. Posso botar na caixinha? Pode botar na caixinha. Meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? A carta vai aparecer dentro da boina do Léo agora. Não. Deus o livre. É um número de mentalismo, né? Tu vai escrever a carta. Se tiver um papel aí... Produção, papel para o Cronos, por favor. Tô parecendo um apresentador de TV. De TV.
Eles vão arranjar um papelzinho aqui pra... Aí, ó, a produção. Não, a caneta caneta até a caneta ali, ó. Tá. A caneta pode deixar aqui. Pode. Deixa aí, caso. Caso precise. Caso precise. Se eu esqueci a carta, não tem problema. Eu Não, já esqueci. não pode nem mudar. Esqueceu a carta. Tá brincando comigo, né? Eu esqueci. Nós vamos fazer tudo de novo. Não. Lembra qual é a carta? Não, mas tá gravado, qualquer Tu coisa. lembra qual é a carta? Não, preciso que tu tenha ela na tua cabeça, senão não vai funcionar. Eu lembro. Tá. Tu lembra? Lembro. Tá. Não lembro. Eu vou matar. Eu lembro. Eu acho que é melhor tu ir lá confirmar a carta. Não, eu lembro. Tu lembra? Tô de brincadeira, Tá. Não sei, né, cara? Eu quero que tu pense no naipe da carta. Uhum. Se é vermelho ou se é preto, só pensa. Não fala nada. Não precisa te mexer também. Não, tu tá fazendo assim. Então não tô precisa. concordando? Não, tô só precisa. concordando, não, já pensei. Não, então não precisa. Tá. Não precisa, nem piscar o olho. Tá? Tem 2 naipes vermelhos, tá? Que é copas e ouros. Copas é o coração e ouros é o losango. Uhum. Sim? Não me responde, tá? Não me responde. Tá, eu vou ficar bem quietinho aqui. Olha pra mim. Tu pegou uma carta de copas? Não me responde, eu falei. Eu acho que a tua carta era de copas. Vou começar por aí. Eu me entrego muito, né, cara? Não, já tô te revelando. E agora eu preciso que tu enxergue. Que coisa. Que tu enxergue na tua cabeça. Eu tenho várias coisas que podem ter no meio de uma carta de copas, tá? Ela pode ter uns pontos vermelhos assim, tipo um coração. Acho que é isso que tem na tua. Ou ela pode ter um desenho, tipo uma figura, se for uma rainha, um rei ou um valete. Tá, eu já sei que não é o as, que não é a rainha, que não é o rei, que nem é o valete, porque tem mais de um ponto vermelho, né? Uhum. Tu acha que tem muitos pontos vermelhos ou poucos pontos vermelhos? Não precisa me responder. E tem ele é mais ou menos assim, e aí tem um aqui assim. Eu tô na dúvida entre 2, tá? Tô na dúvida entre 2. Só pelo teu movimento, tu acertou. Acertei? Da escrita. 7 de copas? É isso, né, produção? Não errei, né? É 7 de copas. Então tá bom. Isso tu... Também não posso comentar. Não pode contar, mas tem a ver com pupilas e movimentos de pálpebras. Não Tem. sei. Se eu tivesse virado de costas... Mas eu posso estar te enganando também. Mas se eu eu posso estar te tivesse... fazendo pensar isso. Se eu fizesse esse número de virar as costas, também. tu acertaria? Conseguiria. Sério? Sim. Então vamos fazer. Gosto de desafios. Tá bom. Vamos desafiar o Cronos agora. Ai. Quer embaralhar de novo? Pode ser. De novo, né? Eu vou embaralhar aqui devagarinho. E aí tu vai parar numa carta. No momento que tu mandar parar, eu vou parar. Sem problema nenhum. Deu. Aqui, Uhum. tá? Pega a próxima carta, olha. Não me mostra qual é, bota de volta aí. Baralho. Tô embaralhando aqui, gente, ó. Não tem como esse homem descobrir aqui no meio aqui, não tem... Vou botar dentro da caixinha e vou deixar em cima da mesa aqui e vou virar de costas. Vamos ver agora como é que vai ser o... Eu só não posso esquecer a carta, né? Porque senão... Vamos lá. Pensa na cor do naipe. Só na cor do naipe. Tá pensando? É uma carta vermelha de novo, né? Eu quero que tu pense no que tem no meio da carta e quero que tu pense se ela é uma daquelas cartas especiais
que não tem, tipo, o rei, a rainha, o valete. Ela não é, mas também não é um número. Não é um número. Bom, tem... o naipe, vamos voltar pro naipe. Tem 2 naipes. O naipe de copas e o naipe de ouros. Eu acho que tu pegou uma carta de ouros. Acho, não sei. Acho eu, tá? E acho que tu pegou uma carta que te deixou na dúvida se ela era uma carta especial, quando eu falei especial ou não. Eu acho que tu pegou o as de ouros. Tu já tava meia hora com esse papel aí, só tava se fazendo. Isso. Que eu não tava olhando. Eu ia fazer de costas, eu ia fazer isso. Cara, que impressionante, tio. É. Tem Não posso comentar. Não pode comentar sobre. Não. Mas tem a ver com energia isso aqui. Isso é técnica. Técnica? Técnica, qualquer um pode fazer. Posso te ensinar e tu fazer. Bah, e eu queria aprender a fazer. Né? Vê se tá disposto, é só isso. Bah, que momento. Não, vocês viram aqui, né? Tava de costas. Ele tava só me tirando aqui. Né? Eu tava meia hora olhando pra bandeira. Meia hora eu também tava não, cantando né? o hino do Rio Grande na minha mente. Aqui pra já. tentar não pensar em nada. Não pensar. Eu não vou pensar na carta. Mas a carta, ela tá ali. Ela tá em algum lugar. Em algum lugar ela tá ali. É. Não adianta, ela não foge. É, por isso que eu disse, não pensa em outra carta. Sim, sim. Pode me atrapalhar. Eu posso pensar, se eu pensar em outra carta, te atrapalha. Pode me atrapalhar, sim. Pegar uma vermelha e pegar uma preta, né? Sim. Se pensar numa preta, aí pode me atrapalhar. Então tem uma sintonia aqui da gente, Não, dos dois. não necessariamente, é uma técnica. E esse procedimento pode atrapalhar a minha técnica. Só isso. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso, que tu que não assistiu o show do Cronos aqui, tia, eu vou para aquela câmera aqui, eu tenho que ir assistir, o cara tem 2 shows, tem o Cronos, o ilusionista, e tem o Paranormal. Tia, se tu não assistiu, seja de qualquer lugar do Brasil, tem que ver, tu viu aqui o cara ao vivo fazendo aqui, não tem truque nenhum, tudo acontecendo. Me segue lá nas redes sociais para ficar sabendo, é @Cronos, KRONNUS. E é isso. E é isso aí. Cronos, uma honra inenarrável te Não, ter o prazer aqui. foi meu. Eu sou teu fã a Prazer full. foi meu. Prazer foi meu. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Convite. É uma conversa, a gente foi numa coisa mais séria, falamos de mágica. Não, né? aqui teve de tudo aqui. Dá pra se recortar isso aqui, meu. Pelo amor de Deus, tu tira assim, ó, cada pérola. Tem umas pérolas. Material tem aí, ó. Depois eu vou te passar uns... Essa parte pode cortar, mas depois eu passo um vídeo do show. Ah, tá. Com algumas mágicas do show e tal, pra ilustrar. Legal. Isso é bacana. Cronos, muito obrigado. Eu quero só, antes de encerrar aqui e voltar para te agradecer, eu quero falar dos patrocinadores do programa. Os caras mais importantes. Eles são importantíssimos. O Tamo Junto Podcast, nós temos alguns apoiadores que nos ajudam aqui a manter esse humilde programa aqui e a receber esses convidados. Essa estrutura muito bacana aqui, ó, é da 601 Hubcast. 601 Hubcast tem mesa, cadeira, câmeras aqui. Então tem, ó, foi para aquela câmera, fui para essa aqui não aparece, aí só o Cronos aparece, essa aqui. Mas tem toda uma estrutura aqui que tu pode montar o teu podcast para falar sobre qualquer assunto aí na internet. Ou se tu tem uma empresa, quer se comunicar diferente com o teu cliente, podcast é tendência, é moda agora, tá bombando, então é uma maneira bem legal de tu falar com o teu cliente. Entra em contato com o 601 Hubcast, que com certeza tu vai ter um atendimento top e a qualidade aqui do estúdio, sem falar que sensacional, é sensacional, né? Muito bom o lugar aqui. Galera, curtiu muito bastante. Muito bom ambiente, tudo. Super profissional, equipamento assim, ó, primeira linha. Pode vir gravar teu podcast aqui que vai ficar do caramba. Esse corte aí o 601 vai usar, com certeza. Além da 601, a gente tem aqui a NBK Office. A NBK Office é especialista em cadeiras. Então a gente tem aqui a estrutura do 601, tem as cadeiras da NBK. Cadeira diretor, cadeira executivo, cadeira presidente, para tu colocar aí no teu home office ou na tua empresa, que é dar aquela deixar assim o negócio, um ambiente bem profissional mesmo. A NBK Office pode
te atender aí nesse aspecto de cadeiras e mesas também, enfim, toda uma linha de escritório. Segue eles também aí, NBK Office nas redes sociais aí, com certeza tu vai ser muito bem atendido. Top In House Imóveis e Decorações. A Top In House tem 5 lojas em Porto Alegre e região metropolitana. Aqui a 601 Hubcast também tem toda a estrutura ali fora, ali, sofá. Bem bonito ali, né? Bacana bem ali. Bacana. Tem que mostrar isso aí, né? Tem que mostrar. Vamos botar depois umas fotinhas aí do sofá, das bem poltronas. Bacana o ambiente. A Top In House tem essas 5 lojas para te atender, mas ela está dando 10% de desconto para ti, que é espectador aqui do nosso podcast. Então chega lá na qualquer uma das lojas, diz que tu viu aqui a promoção, que eles vão te dar esses 10% de desconto aí para tu comprar qualquer item da loja. Também temos o Rodízio Burger. Pô, primeiro rodízio de hambúrguer. Tu já viu, Cronos? Rodízio de hambúrguer. Não conhecia, cara. Que tem rodízio de pizza, tem de sushi e tal. Agora os caras fizeram de hambúrguer na mesa. Deve ser animal, né? É animal. É um negócio pro cara comer bem. O cara chegar assim, ó, abrindo as calças. Tem que abrir as calças que a barriga já não suporta mais. Mas é muito bom. Sempre que eu vou lá no Rodízio Burger, encontro algum espectador aqui do programa que tá lá, que foi experimentar e disse, ô Léo, top demais esses hambúrguer aqui e tal. Bom, obrigado pela dica. Então tu que não foi ainda, vai lá que com certeza tu vai comprovar isso aí, que é para comer as ganhas, não é para comer valendo mesmo, é coisa boa. E também temos RJ Dil. A RJ Dil está desde 1988 aí atendendo o mercado com ferragens para móveis. Ferragem para móveis não é lá um alicate ou uma ferramenta e tal. Ferragem para móveis é aquilo que tu precisa colocar lá, uma dobradiça, um puxador, tá ligado? Eu sou cliente dos caras. Tu é cliente da RJ Dil? Sério? Há muitos anos. Conhece o pessoal lá? Conheço. Eu compro deles, não é sacanagem, eu compro mesmo deles, porque o nosso equipamento de cenário, né, as mágicas, as grandes ilusões, todas têm as ferragens, eu compro tudo ali. Que legal. É verdade. E também esse verão eu tive bastante ali, eu passei umas 2 vezes aí na RJ Dil, eu deixei uma graninha lá. Eu tava reformando tem uma casa de praia aí que tá na minha família há muitos anos, que era da minha avó, que tava meio assim, e aí na pandemia, no verão passado, eu comecei a reformar. E aí, assim, fui mobiliando e coisa arada, e aí, janelas, cremona de janela, trinque, dobradiça, tudo tem que ser de aço inox, porque a casa é na praticamente, praia, né? Ela é na beira da praia, assim, a casa, as dunas e então tem que ser muito resistente. Comprei tudo ali. Comprou tudo ali. Agora, a próxima vez que comprar, eu vou mandar esse vídeo lá pro pessoal, pro Rafa, lá da RJ Dil. Vou ter que dar um desconto pro Cronos aqui, né, tio? O cara fez uma baita propaganda pra ti. Mas é verdade, muito bom. Muito bom o atendimento ali e os produtos, né? Assim, tem de primeira linha. Milhares de produtos. Não, tu encontra tudo ali, cara. Tudo. Se trouxe assim, rebimboca da parafuseta. Cara, tem. Então, tu que não conhece, tem que conhecer. A RJ Dil fica ali na Ceará? Na Brasil? Na Brasil. Acho que é na Brasil ou na Cairu. É uma daquelas duas ali. Isso. Entra em contato com eles nas redes sociais aí, vê onde que é a RJ. Eu não me lembro. Agora não me lembro de cabeça. Eu acho que é na Cairu. Acho que é na Cairu. Na Cairu. Isso, é na Cairu. Eu fui lá. Tu foi lá, eu também já fui lá. Mas eu não tava me lembrando o endereço. Mas a RJ Dil tem todos esses itens aí, tu pode dar aquela renovada na casa, tu tem, que nem o Cronos Casa na praia, quer botar uns trincos, negócio lá de inox. Eu peguei puxador de inox para as portas, para as veneziana, tudo, cara, ficou muito bom. Muito bom. Muito obrigado, RJ Dil, e esses são os nossos patrocinadores do Tamo Junto Podcast. Hoje eu tive aí a honra gigantesca de receber meu amigo, o Thiago? Não, o Cronos. Thiago Neves. O Thiago Mágico Neves. Cronos, tá bom. O Mágico Cronos. Batemos um papo muito bom, a gente quando se junta fica falando 4-5 horas e não paramos de falar. A gente conversa. Eu não sei quem é mais doente, cara, se a gente falando ou os caras nos ouvindo. Né? Pior que é. Não, e tem gente gravando isso. Tem gente gravando isso, cara. Cara, muito obrigado. De novo, agradeço, de coração, assim, para mim é uma honra te ter aqui, porque é um cara
sensacional, um profissional da mágica. Para nós, gaúchos, é um orgulho ter um cara como tu fazendo mágica aqui, porque tem pouquíssimos assim que conseguiram, né? Tem muitos bons mágicos aqui, mas tu é um cara que, com profissionalismo, conseguiu levar para o Brasil e até para o mundo. Sim. Tu é um cara conhecido mundialmente hoje, sim, pelas tuas técnicas, pelo teu conhecimento. Então, parabéns, né, pelo teu trabalho e muito obrigado de novo por estar aqui. Obrigado eu. Feito então, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana, como eu disse, tem um convidado muito especial aqui no estúdio batendo um papo com a gente. Hoje eu recebi o Cronos. Aproveita, segue a gente aí nas redes sociais, @Léo, o Gauchão de Apartamento. Aproveita, dá um likezinho, bota um comentário aí nas redes, compartilha esse vídeo com um amigo se tu curtiu algum dos papos aqui que a gente conversou nesse programa. E segue a gente lá, como eu falei, também no nosso site leogauchãodeapartamento.com.br. Feito, Carreto Gauchada, até semana que vem. Tchau, tchau.